Por exemplo, quando entrou a pandemia, eu me vi surtada. Por quê? Porque eu tinha o meu tempo muito bem distribuído e organizado entre ir para o trabalho, né, que eu saía de manhã, levava a criança para a escola, ia para o trabalho, pegava da escola, saía do trabalho, ia para o ateliê, trabalhava no ateliê até às 5 horas eu parava para fazer tarefa com as crianças, e, né, então estava tudo muito redondo. Veio pandemia, os 3 em casa, surtados. Olhando para a parede. Eu surtada com toda a situação. E o meu dia desandou, as minhas encomendas desandaram. As peças que eu tinha que produzir, eu já não conseguia mais fazer no mesmo tempo. E eu me assustei num dia que eu tinha uma carteira para fazer, que era uma coisa que eu sempre fiz em 1 hora, no máximo. Eu levei 3 dias para terminar a carteira. Porque eu tinha que parar toda hora para fazer aquela carteira. Eu falei, não, eu não posso mais ficar do jeito que está. E aí eu criei a regra 3-3 para organizar o tempo. Que, inclusive, essa regra 3-3 é uma adaptação do livro Milagre da Manhã. Legal. Que é o seguinte, antes de dormir, eu defino 3 prioridades para o dia seguinte. 3 prioridades para casa, família, para mim. 3 prioridades. E 3 prioridades para o meu trabalho. E essas 3 precisam ser cumpridas, independente da hora. Então, eu não vou colocar que eu tenho que fazer isso às 10 horas da manhã. Não, tem que terminar. Sabe por quê? Quando você faz um planejamento de hora todo apertadinho e chega no final do dia e você não conseguiu cumprir aquela agenda, você se sente frustrado. E aí, se você se sente frustrado, você tendencia a não planejar o dia seguinte. É por isso que eu falo que empreender é simples. Novo, né? É simples. Se você começar passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Organizar o tempo é possível? É. Só que você tem que aprender a não se frustrar e parar toda vez que se frustra. Então, definir 3 prioridades para cada área é fundamental para você ter tempo para fazer o restante. Eu hoje não abro mão de caminhar todos os dias de manhã. É o meu autocuidado. Eu não abro mão de ler, no mínimo, 2 páginas de um livro. Eu não abro mão de fazer tarefa com a minha pequenininha. Entendeu? Não abro mão disso. Sim. Falando nisso, tem 2 fãs aqui, Manuela e Lulu. São minhas filhas lindas. Falando que tem muito orgulho de você. Mamãe ama vocês, meus amores. Obrigado por acompanharem. Tá vendo? São minhas princesas. Elas me inspiram a ser uma pessoa melhor. E eu creio que, através delas, eu também vou atingir outras mulheres, porque elas inspiram outras pessoas também. Quando eu comecei a empreender, o meu propósito, a minha missão, era sustentar meus filhos. Em especial os mais velhos, né, que é a Manuela e o Ângelo, que eu passei por um divórcio, que foi um divórcio muito complicado, muito difícil. Então, a minha missão ali era manter eles alimentados, era manter eles na escola, era mantê-los. Foco neles total. Meu foco eram eles. E quando eu fui desenvolvendo o meu trabalho, eu percebi que, através da artesanato que eu fazia, eu ajudava outras mulheres. Quando eu falava para uma mulher e falava assim, nossa, fiz uma bolsa que é a tua cara, que vai ser prática para você, que é da cor. E elas olhavam assim para mim com o olhinho brilhando. Nossa, mas você fez isso e pensou em mim. E eu falei, caramba, eu posso expandir esse propósito. Né? O meu propósito inicial eram meus filhos e agora meu propósito são meus clientes. E quando eu me tornei professora, meu propósito foram dos meus filhos, que continuam sendo, dos clientes, que continuam sendo, e das minhas alunas, que hoje eu consigo transformar a vida delas através daquilo que eu ensino. Então, é propósito. É propósito que me fez viajar 12 horas para chegar aqui e estar batendo esse papo. E a consequência é financeira, né? Eu sempre falo isso. Sim. Né? O bom o dinheiro é consequência de um bom trabalho, né? Essa é uma frase que eu falo há muito tempo. É a consequência de um trabalho bem feito. Exato, né? E eu levo muito isso pra minha vida, né? Se eu tivesse visando esse podcast aqui pra ganhar dinheiro, eu ia estar lascado, porque não dá. O YouTube em si não dá dinheiro, né? Você sabe disso. Eu sei disso. O YouTube em si não dá dinheiro, né? Eu Mas sei. vai muito além disso. Com certeza. Vai muito além disso. E vou falar para quem está assistindo, para quem é da resina, para quem é da costura, para quem é de qualquer área que seja artesanal, que você tem obrigação de vender. Por que você tem obrigação de vender bem aquilo que você faz? Para poder alcançar mais pessoas. Perfeito. Se você não vende bem aquilo que você faz, com tanto afeto, com tanto cuidado, com tanto propósito, seu negócio vai falir.
E se ele falir, você não vai alcançar outras pessoas para ter aquele produto especial feito por você. Aquilo que você ama, aquilo que você fez tanto carinho, né? Nossa, quando eu faço um produto, quando eu faço uma peça, eu ponho energia ali nela, eu ponho... não é só técnica, não é só expertise, né? É todo um sentimental que tem em todo o trabalho artesanal, é história. O trabalho artesanal, ele é história. E é a história que dá o valor para ele. Então, você tem a obrigação de vender o que você faz, caso você queira realmente atingir outras pessoas, para que você atinja mais. Total. Porque se você não vender bem, seu negócio murcha. E, de repente, aquela pessoa que ia ficar feliz da vida em presentear outra e transformar o dia, a vida de outra pessoa, porque a gente transforma através de pequenas atitudes, não vai conseguir porque você faliu o teu negócio. Então, entender que vender é bom por você e pelo teu cliente é fundamental para começar a mudar essa mentalidade.